execute every motherfucking last one of you! Hoje nós estamos aqui no cafofo do Álvaro Guimarães, o novo deputado que assume no lugar do Dudu Albuquerque por uma temporada enquanto o Dudu está em tratamento médico. Álvaro, como é que está sendo esses dias e essa passagem sua pela Assembleia Legislativa? Bom, completamos praticamente essa semana 30 dias de mandato e eu acho que foi enriquecedor esses 30 dias. Claro, nós estamos iniciando, estamos aprendendo ainda até a convivência que nós não tínhamos no plenário, né? Os ritos que a casa cumpre, nós não sabíamos, estamos aprendendo muito com alguns companheiros e já estamos entrando em debates interessantes e que eu acho que vem a somar para o povo de Alagoas. Ô Álvaro, a sua vida política começou em Campo Alegre. Na verdade aqui em Alagoas começou em Campo Alegre, mas eu atuo na política há muito tempo. Eu acho que desde criança, com 10, 11 anos, 9 anos, você já militava? Já militava de uma certa maneira. A nossa família sempre foi uma família ligada à esquerda, em Recife. Nós sempre fomos eleitores de Miguel Arraes, na época de Marcos Freire, quando todos de esquerda congregavam num só partido, no PMDB, nós sempre fomos PMDB, nós sempre fomos contra Marco Maciel, Cid Sampaio. Então a minha juventude foi em cima disso. Participei de alguns grupos de teatro e naquela época, nos comícios, não existiam trio elétrico, não existiam shows, né? E interessante que nessa época o povo ia ouvir os candidatos. Havia um verdadeiro comício, né? Corretíssimo. As pessoas não iam para ver uma apresentação da banda. Tá bom. Chiclete com banana, Tóxica Preta, não. As pessoas iam para ouvir o que o político tinha para dizer. Eu me lembro desse tempo de assistir a alguns comícios do Jânio Quadros, do Lote, do... Não é da minha época, não. Não é da sua época? Não, lá. Eu lembro do Jaqui. Mas tinha aquele das mãos limpas, eu não me lembro nem o nome desse candidato. Não, Ademar não é aquele das mãos limpas. Mas eu me lembro que o povo juntava. Inclusive um dos maiores comícios que entrou para a história brasileira foi o do Jango na Central do Brasil, que resultou no golpe militar, né? Mas você participava desse movimento escolar, já militando no PSB? Não, naquela época eu não lembro se o PSB passou um tempo o PSB é um dos partidos mais antigos, né? Quando houve o bipartidarismo, praticamente o PSB se juntou e depois voltou a ser refundado. Então o PSB foi refundado. Eu tenho aqui as datas, separei datas de existência do PSB. O PSB voltou a funcionar normalmente. Naquela época, todos os partidos de esquerda, eles se congregavam no PMDB, né? Então a nossa participação como jovem era principalmente participei de alguns grupos de teatro, e naquela época a gente fazia o teatro para animar o comício, já que não existiam bandas, não existiam essas coisas. Nos intervalos das falas, alguns políticos, principalmente de esquerda, usavam esquetes, peças teatrais. Esquetes são peças pequenas, né, que passavam uma mensagem, tentavam nessas peças, nesses esquetes, passar a mensagem para o público que estava ali também para ouvir o candidato. Então eu recordo de alguns, mas especificamente de um, que tinham como candidato a senador na época, totalmente pela direita, Nilo Coelho e Cid Sampaio. Nilo Coelho, conhecido Nilo Coelho. Então eu não lembro os detalhes da peça teatral, mas eu lembro que tinha fome sendo representada e tinha um inseticida que matava o povo de fome, que era o Nilo Cid. Era o Nilo Coelho e o Cid Sampaio. Quer dizer, era uma maneira que nós encontrávamos de divertir o povo e de passar uma mensagem de que
nós não E aceitávamos. como é que você chegou a Campo Alegre? Bom, primeiro eu cheguei a Alagoas. Certo. Primeiro eu cheguei a Alagoas. Você veio para Maceió ou não? Vim para Maceió, fui transferido. Eu sou ex-funcionário da Companhia Atlântico Petróleo, no Âmbito Nacional. Foi o meu segundo emprego, só tive 3 empregos em toda a minha vida. E meu segundo emprego foi na Companhia Atlântico Petróleo. Sempre fui na área comercial, na área de vendas. E como nós fomos naquela época em Recife, considerado pela Atlântico o vendedor do ano, como prêmio nós recebemos a transferência para Alagoas, já que eu fazia o interior de Pernambuco. Isso é prêmio? Era prêmio. É? Era, porque era uma das melhores áreas da Companhia Atlântico Petróleo, era Alagoas. E eu acho que pega até cedo. E eu saí de uma área que era o interior de Alagoas. Os vendedores que possam estar assistindo essa entrevista nossa, eles vão saber muito bem o que é isso. Era chamada Zona da Cachoeira. A pior área era a área que eu fazia, que começava de Gravatá e até o Alto Sertão Pernambucano. A gente ia até Cabrobó e fora as entradas que tinha para as regiões do Agreste. Então eu saía de casa na segunda ou terça e voltava. Você saía de casa de Maceió? De Maceió. Então, nesta época, no fim do ano, nós fomos escolhidos o vendedor do ano. Como prêmio, nós viemos para a área que produzia mais, que tinha melhores resultados. O vendedor de Alagoas, o representante de Alagoas da Atlântico, foi ser supervisor, subiu, e nós viemos aqui para Alagoas, em primeiro para Maceió. Então, a minha ligação, assim, E Campo Alegre? o meu amor por esse estado foi logo na minha chegada. Gosto muito de Recife, tenho familiares em Recife. Você é pernambucano? Sou pernambucano, sou raduano de coração. Não volto a Recife, acho que mais. Volto para visitar os familiares, mas hoje a minha terra é Alagoas. Sim, e Campo E Alegre? aí nós vamos para o Campo Alegre. Nós tínhamos um objetivo na nossa vida de seguir uma orientação do nosso pai, do meu pai. O meu pai foi também representante de vendas, na época da Sidney Rossi, que vendia o Melhoral, ele era propagandista, que também era um multinacional. Mas ele sempre dizia, ó, eu fiquei durante um tempo ali, mas sempre tive o objetivo de montar o meu negócio. Então eu também tinha esse pensamento na minha cabeça, de um dia ter o meu próprio negócio, ser autossuficiente. Não quer dizer que eu não tinha um bom emprego, porque da Atlântico eu fui para a Petrobras. Fui para a Petrobras, convidado, estava numa empresa segura, uma empresa que poderia terminar, se me aposentar nela. Mas eu tinha aquele objetivo de ter o meu próprio negócio. E aí surgiu a grande oportunidade e nós montamos o nosso primeiro posto de gasolina na cidade de Campo Alegre, por coincidência. E por que Campo Alegre? Porque foi o local onde foi dada a oportunidade, não excluí Campo Alegre. Ah, certo. Né? Na época, o ex-deputado federal Nelson Costa tinha um terreno muito grande, né? Nelson Costa já foi o maior produtor de cana do mundo, e na época ele era deputado federal. E eu o visitava como funcionário da Atlântico, na intenção de que nós pudéssemos instalar um posto de gasolina na BR-101, havia a necessidade dessa instalação desse posto na BR-101. E o deputado na época, Nelson Costa, se mostrava interessado e tinha terra, área à vontade na BR-101. Então ele também tinha esse interesse e nós, naquela época, não era fácil abrir um posto de gasolina como hoje. Naquela época a gente tinha o CNP, Conselho Nacional do Petróleo, que era quem dava umas concessões e era difícil se conseguir uma concessão. O máximo que se conseguia, a gente conseguiu alguns aqui, era a relocação de postos. A gente tinha aqui, as pessoas mais antigas vão lembrar aqui de Maceió, aquelas bombas de rua, bomba na calçada. Não tinha aqui na Praça do Martins, não tinha na conhecida Praça da Cadeia, e o máximo que a gente conseguia era fazer uma relocação dessas bombas para uma área, como nós, por exemplo, eu acredito que a do Martins foi feita a relocação para aquele posto que vem da Via Expressa com o final da Via Expressa. Isso. Aquele posto de gasolina era a bomba de rua, um arquivo que foi relocado para lá, no Conselho Nacional de Trabalho. Então era muito difícil. Então nós trabalhamos esse posto foi aprovado pelo Conselho
Nacional do Petróleo, e depois, por motivos particulares e familiares, o deputado Nelson Costa não quis operar o posto e terminou que nós adquirimos essa área e tocamos esse posto. Foi o meu primeiro empreendimento. E foi aí? Eu pedi demissão da Tontic, da Petrobras, e foi aí que eu cheguei em Campo Alegre, num povoado que na época era Pau do Descanso, né? O próximo. Como é o nome? Na época era Pau do Descanso. Isso não tem nada a ver com a sua preferência de Campo Alegre. Não, de jeito nenhum. Isso era o seguinte, na época não existiam as estradas, e essa localidade tinha uma árvore frondosa, uma árvore bonita e muito frondosa. Naquela época, em Pau do Descanso, hoje Luziápolis. E os viajantes, naquela época eles viajavam de mulas, né, cavalo, e eles paravam naquele pau para descansar. Então eles marcavam, nós encontramos lá no Pau do Descanso. Era o local onde tinha aquela árvore frondosa e onde as pessoas se encontravam. Por isso deu o nome, na época, povoado, Pau do Descanso, que hoje é distrito de Luziápolis. Que faz parte de Campo Alegre. Faz parte de Campo Alegre. Foi aí que você conheceu sua esposa? Isso, não, eu já vim casado. Ah, você já Eu veio casei casado? de novo, Você casou com quantos anos? Casei com 21 anos já. 21. Aí já veio para Maceió, já casado. Já vim casado. Quantos filhos tem? Hoje nós temos 3 filhos, né? 2 filhos casados, a mais velha, Daniela, que mora fora do nosso país, mora na Finlândia. Nós temos o nosso segundo filho, que é Álvaro Neto, sou Álvaro Filho, o Álvaro Neto, que mora em Campo Alegre. Nós temos a nossa filha mais nova, Juliana, que ainda está com a gente, mesmo já morou fora há algum tempo, mas mora com a gente aqui na cidade. Quantos netos? Netos nós temos 5. Casei novo, foi bom por causa disso. É bom, né? Para mim, acompanha, sem nenhuma falsidade, né, foi a melhor coisa do mundo que eu fui casar. Mesmo muito novo, que as pessoas dizem, não, esse casou com menino, muito novo. Em casa eu tive uma coisa assim dura, mas que para mim serviu muito de lição. Quando eu disse aos 20 anos que ia casar, meu pai, que acho que pode existir uma pessoa bondosa igual ao meu pai, a mais do que eu, não. Mas ele foi muito duro. Eu disse, vou casar, ele disse, meu filho, quem casa, quer casa, não conta com nada, quer ver. Duro. Certo. Mas isso foi o lema da minha vida. Mas essa decisão se aconteceu por quê? Há muito amor? Foi a paixão, a primeira paixão? Também. Paixão à primeira vista? Claro. Eu comecei, acho que a namorar, eu já tinha acho que uns 4, 5. Foi a primeira namorada? Não. Você namorou bastante? Eu namorei bastante. Até os 21 anos você namorou? Até os 21 anos eu namorei bastante. Podemos negar isso aí. Aí você chegou aqui em Maceió, Campo Alegre, e entrou para o PSB. Aí na política, o que aconteceu? Como eu gostava muito de política, antes até de ir para Campo Alegre, só gostaria assim de dizer, nós gostávamos tanto, não era de ser candidato, nós gostávamos de política. Você tem uma ideia, quando eu cheguei aqui, eu não votava ainda em Alagoas, e na época que eu cheguei, o ano que você deve lembrar, foi na campanha de Djalma Falcão para prefeito e de João Sampaio para prefeito. Né? Djalma Falcão, PMDB, partido que todos de esquerda faziam parte, e o João Sampaio representando, na época eu acho que PDS, Arena, não lembro. Ele terminou ganhando, né? O Djalma Sampaio ganhou, mas o João Sampaio? Não. O Djalma Falcão ganhou, só para citar de exemplo assim, da vontade da gente de fazer política. Essa risada foi interessante. Foi por gosto não. Mas foi interessante a risada. Tá mangando, porque eu falei do Djalma Falcão, que depois eu me arrependi. Claro. Mas bem, eu quero citar isso de exemplo, é o seguinte. É que mesmo não sendo eleitor daqui, eu me achava na obrigação. Mas também você não tinha muita opção. Era o Djalma Falcão, o João Sampaio, era desgraçado. Então eu fui para o PMDB. E foi o que eu fiz no dia da eleição. Eu me apresentei às 7 horas da manhã, na Praça da Faculdade, para fazer, naquela época não era proibido, boca de urna, para me colocar à disposição do partido PMDB que agregava todos os outros partidos de esquerda. Não conhecia ninguém. E a primeira pessoa que eu conheci aqui
foi o Paulo Poeta. O Paulo Poeta. Do PCdoB, que era também PMDB. Desde aquele tempo ele já era do PCdoB. Não, já era, mas agregado no PMDB. Todos nós sabíamos que ele, o Bonfim e outros companheiros. E ele andava com a mesma bicicleta. E eu lembro muito bem que eu me apresentei para ele, eu lembro como se fosse hoje. Até estranho, eu estou aqui à disposição e vim passar o dia fazendo o que for necessário. Me deram logo uma camisa, já um chapão, acho que tinha 15 nas costas, tinha Zé Costa. Nós ficamos ali ajudando, fazendo um trabalho de boca de urna, pedindo votos, solicitando votos. Naquela época eu já pude encontrar e saber de alguns políticos que não tinham a fama que tem hoje. Eu lembro muito bem que ao lado do João Sampaio naquela época, o prefeito de Campo Alegre, na época o Edmilson, o hoje deputado estadual Cícero Ferro, que era na época prefeito de Governador Negão, prefeito novo, muito novo ainda, mas já era prefeito de Governador Negão. Então eu já escolhi ali o meu lado sem ser eleitor, sem ser nada. Fizemos trabalhos, ficamos até tarde, a apuração foi no Fênix, de lá as urnas que saíram da Faculdade de Medicina, ali no INL, né? Elas foram para o Fênix, e inclusive acompanhei uma das urnas, foram no nosso carro, com o presidente da mesa e com 2 fiscais, nós acompanhamos a apuração, e a vitória do Djalma Falcão depois foi uma frustração, porque não foi uma boa administração. O Djalma tinha aquela fama de jogador inveterado, né? No interior, só para citar de exemplo, na outra eleição, aí eu já eleitor, com o nosso posto de gasolina lá na cidade de Campo Alegre. Nós em Luziápolis, nesse povoado, nós conseguimos fazer com que Benedito Coutinho, que é brasileiro da usina Sinimbu, votasse em Eduardo Bonfim. Eduardo Bonfim na Eduardo Constituição. Bonfim foi o ano da Constituinte, foi eleito, e nós, naquela época, ajudamos o Eduardo Bonfim com 400 votos em Luziápolis. E uma coisa muito interessante, que é a Muzineiro votar num candidato comunista. Isso nós temos em comum também. Eu participei dessa eleição apoiando o Eduardo Bonfim, que depois caiu no ostracismo e hoje está assim, no PC do Boquinha, né? O PCdoB é o Partido Comunista da Boquinha. Não é? Há alguma diferença? Álvaro, você acredita na ideologia dos partidos? Você faz parte do PSB. Você acredita que o PSB tem uma ideologia a qual você possa defender e se dedicar a essa ideologia? Acredito sim, tanto é que depois dessa época nós nos filiamos, já estamos há 15, 16 anos no PSB, como militante realmente do PSB, participando. Mas dentro da ideologia do PSB? E tem uma ideologia a ser defendida. Você acredita nisso? Você acredita na ideologia dos partidos em geral? Ou alguns partidos não têm ideologia? Alguns partidos não têm ideologia. E o que acontece, na maioria das vezes, é que os políticos, eles usam o partido, eles têm que ter uma sigla partidária, então eles usam o partido para se elegerem. Então, existe a necessidade de você estar afiliado a um partido, verdade? Para poder ter uma candidatura, para poder se candidatar. Então, a maioria, um percentual grande de políticos, ele vai para aquele partido que o interessa mais, não o seu estatuto, o que ele prega, mas o que dá a maior facilidade dele se eleger. Claro. Né? Se ele está no partido onde o coeficiente eleitoral, onde a eleição dele vai ser difícil, pode ter certeza que ele mudava antes. Né? Hoje, com a fidelidade partidária, está mais difícil. Mas antes era toda eleição que você mudava de partido. Mas você, como ideólogo, uma pessoa que acredita, né? Quem falava muito isso era o Mendes de Bar. Você parece ser um cristão novo que acredita em tudo. Né? Você acha que há condições de você acreditar nessa prática política hoje desenvolvida no Brasil? O Brasil está passando por uma verdadeira democracia? Isso é democracia? Essa forma de eleger os candidatos, de fazer política, de conquistar o voto, isso é democracia? É democracia. O que pode, eu acho, deve ser feito é aperfeiçoado.
Eu acho que ainda se pode melhorar muito, muito. 30 anos não deu tempo para aperfeiçoar? Não, mas já melhorou muito. Antes a gente só podíamos escolher 2 partidos. E muitas vezes foi criada a sublegenda. Foi a pior coisa que pôde existir. Naquela época, Zé Costa não foi governador do Pernambuco, existia daqui de Alagoas, que existiu a sublegenda, PDS 1, PDS 2, se tivesse 3 era PDS 3. Se juntavam 3 contra 1. Quer dizer, somavam esses votos para poder destruir um candidato. Mas nós não estamos restritos a 2 partidos, a 2 forças políticas, mesmo tendo uma diversidade de partidos como nós temos, porque nos Estados Unidos tem muitos partidos, não são os democratas e os republicanos. Você sabe que lá tem o Partido Comunista, tem o Partido Verde, né? Mas só aparecem os republicanos e os democratas. Mas na eleição para presidente tem outros candidatos que não aparecem. No Brasil aparece muito partido e o poder fica restrito a 2 grupos, né? Um a favor e o outro contra. Mais ou menos isso que você está dizendo. Inclusive hoje o que a gente prega é que se tenha mais de uma candidatura. O PSB é da base de apoio do governo do presidente Lula. A gente, inclusive, acredita que houveram avanços no governo Lula. O PSB participa do governo Lula em alguns ministérios. A gente acredita que nesses 8 anos que já completaram o nosso país teve vários avanços, mas nós acreditamos que ele possa avançar mais ainda. Inclusive nós somos da ala do PSB, eu particularmente, que prego a candidatura própria do PSB. O PSB possa... Mesmo sabendo que essa candidatura do PSB é uma candidatura paralela às forças do poder do Lula, né? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Você acredita numa vitória do Ciro, numa eleição? Eu acredito. Eu acredito numa vitória do Ciro e acredito que ele venha enriquecer o debate político. Enriquecer sim, mas uma vitória é possível? Eu acho que sim. Veja bem, qual é a análise que a gente faz? O Ciro já foi candidato a presidente, teve uma votação, na minha opinião, expressiva. O Ciro hoje, sem estar com a exposição que tem a Dilma, por exemplo, sem estar com a exposição que tem o Serra, por ter sido candidato a presidente, por ser governador do maior estado do nosso país, e o Ciro hoje é apenas deputado federal do PSB do Ceará, mas ele consegue, em todas as pesquisas de opinião pública, ter sempre uma votação expressiva, uma intenção de voto muito grande. Na última que nós recebemos, que foi noticiado em todos os jornais, recebemos, não que eu li em todos os jornais, o Ciro já passa a Dilma em 4 pontos percentuais. Então, a nossa ideia, inclusive, não é só o Ciro, tem que ser o Ciro, que o Ciro seja o Ciro. É que tenha realmente, é interessante a candidatura da Marina, é interessante a candidatura do Serra, que várias pessoas que acompanham o Serra, que o Ciro possa ter, o grupo que acompanha ele, e que a Dilma possa ter. E o interessante que a gente prega é que depois, essa base de apoio do Lula, que eu acredito que no segundo turno talvez se divida, por exemplo, se o Ciro for o segundo turno, talvez alguns partidos que a gente sabe que é mais centro para a direita, talvez vá até para o Serra, mas a intenção é essa, é que se juntem os partidos da base no segundo turno. Esse projeto foi feito em Pernambuco e deu muito certo. Só, se a gente tiver tempo, só para citar de exemplo, o que a gente chama hoje Plano de Pernambuco, o Java Vasconcelos, do qual já fui eleitor, que era PMDB, é PMDB hoje, mas ele é um PMDB PSDBista, é como o PPS, e hoje está totalmente desvirtuado. O PPS hoje é um apêndice do PSDB, né? Porque o PPS tinha tudo, é o quê? O PPS foi o sucessor do PCB. E a gente vê hoje o PPS defendendo totalmente as ideias de direita. Então, o que foi feito em Pernambuco? Java Vasconcelos tinha uma aprovação de 83% do seu governo. Excelente aprovação. O seu candidato, que era o vice-governador, Mendonça Filho, tinha uma intenção de voto de 68%, mais do que o Serra.
Então, era um enfrentamento muito difícil para Pernambuco, na eleição passada. O que foi feito em Pernambuco, que é o que a gente prega, pelo menos o PSB, uma parte grande do PSB prega, isso inclusive para o PT, e para a base aliada do governo. Se tivesse se juntado na época Eduardo Campos, que hoje é o governador de Pernambuco, com Humberto Costa, que na época era ministro da Saúde, PT e PSB, se outros dois, um candidato a governador e outro a vice, a possibilidade de a gente perder no primeiro turno era muito grande. Era grande a possibilidade de perder no primeiro turno. Eu acredito que é o que acontece hoje. Se todos se juntarem a Dilma, a possibilidade do Serra ganhar no primeiro turno é grande. Então, se houver uma separação, que aí por isso que a gente chama de projeto de Pernambuco, que foi o que aconteceu lá, o que aconteceu? Os dois candidatos cresceram. Humberto Costa cresceu com apoio do Lula, o Eduardo Campos cresceu com apoio do Lula, e aí houve essa divisão, e quase, mesmo assim com essa divisão, fora os outros candidatos menores, deve ter tido, não lembro de outros nomes, mas quase o negócio ganha dentro do turno. Ele teve 49 pontos, alguma coisa por cento. Mais um pouquinho do que a ganhou pelo turno. Se tivesse dois juntos, com certeza, o Mendonça hoje era governador do Pernambuco. O que aconteceu? O Eduardo Campos começou em terceiro lugar, conseguiu ir ao segundo turno, e já na primeira pesquisa, na virada do segundo turno, ele já estava com um empate técnico. O Eduardo ainda atrás, mas um empate técnico, se não me engano, diferença de 2, 3 pontos. Então a união desse grupo fez com que isso acontecesse. Na segunda pesquisa, o Eduardo já estava à frente, pouco ainda, mas já estava à frente. Na terceira, quarta, quinta e diante, o Eduardo deu 63%. Então é isso hoje que a gente prega, né? Por isso que a gente prega a candidatura do Ciro. Você está defendendo a candidatura do Ciro para eleger a Dilma. Não, para eleger o Ciro. Agora, se a Dilma tiver a capacidade e o poder de voto de ir ao segundo turno, o PSB está fechado para a Dilma. O PSB vota na Dilma. Inclusive, houve um questionamento agora recentemente na imprensa dessa excursão do Lula, Dilma, Ciro e Aécio, né, pelo São Francisco, que deixou todo mundo confuso, né? O que você imagina que o Lula armou com essa excursão, com essa exposição Dilma, Ciro, Aécio? O que na sua cabeça, o que é que passou a impressão dessa armação do Lula? Não, acho que foi a armação. O Lula veio visitar uma grande obra no governo dele, que é a transposição, que é a revitalização do Rio São Francisco. Que não é um trabalho sério, né? Há um questionamento muito grande. Há um grande. questionamento, eu acredito que é um trabalho sério, se começar principalmente pela revitalização. Nós somos a favor, tenho certeza. Mas aquele bispo, você sabe, o bispo contestou e deu declarações na Folha de São Paulo achando ruim, que o trabalho está sendo mal feito. Porque o bispo está achando que tem que estar certo? Não, mas o bispo é um defensor dos pobres e ele acha que a ação do Lula não está sendo correta devidamente para revitalizar o Rio São Francisco. Nós concordamos com o bispo na hora que ele diz que antes da transposição tem que ter a revitalização. Isso a gente não padrão. É necessário que se faça a revitalização para poder depois levar o Rio, onde ele está, para outros estados. Agora, o que nós não podemos negar é água para os outros. Nós temos que ter água para a gente, e já que tem água abundante, e que já por estudos técnicos não criaria nenhum problema, que se revitalize ele, e que também os outros estados que não foram abençoados por ser banhados pelo Rio São Francisco também têm direito. Certo, mas esse é o projeto. É o projeto. Mas você agora, como deputado estadual, você tem uma grande chance de defender na Assembleia uma efetiva revitalização do Rio São Francisco para Alagoas. A foz do rio está acabando, o mar está entrando. Hoje você em Piranha pega peixe de água salgada. Não é verdade isso? É verdade. E isso já é o fim do rio para Alagoas. Qual é
a sua proposta em discutir isso na Assembleia? Você pensa em discutir isso, aproveitando essa chance do Lula ter passado esse final de semana percorrendo o Rio de São Francisco e a imprensa nacional não ter citado sequer a passagem dele pelo estado de Alagoas, porque ele não passou, ele não chegou a passar. Ele visitou uma área. Ele visitou... Quando você diz que é armação, eu não concordo quando você diz que é armação. Por quê? Porque o governador de Minas estava presente, o governador de Minas é do PSDB, porque o Rio passa por lá também. A Dilma veio, e qual é o problema da Dilma viajar? A Dilma faz parte do governo, da Casa Civil. Esse é o discurso do governo. O discurso você está bem. Sim, mas me diga uma coisa, qual é o problema? O Serra não veio aqui inaugurar, eu não sei o que é isso. Veio, Você nem lembra de que ele veio inaugurar? Não, eu não lembro, mas ele veio. Você? Mas ele veio. Ele não veio com o presidente, não veio. Quem? O Lula está fazendo uma campanha descarada de. Não. É campanha eleitoral. O senhor tem de admitir isso? Não. Ele veio visitar as obras e a equipe dele foi acompanhando. Se o Serra fosse presidente e tivesse um candidato, o candidato do Serra, pré-candidato, ninguém é candidato ainda, não poderia acompanhar na obra dele? Será que o candidato que ele tem a governador lá em São Paulo, se ele for candidato a presidente, não acompanha ele nas obras, não? Vai ficar em casa, tocado, preso, porque é um pré-candidato? Não, ele tem que vir, ela tem que vir. Até para conhecer os problemas. Ela é uma pré-candidata. Com grandes possibilidades, porque a gente não está vendo outro nome e o PT não tem colocado outro nome. Então, por ela ser pré-candidata. Ela é candidata. Sim, tudo bem. Quando eu digo candidato, só é quando você passa uma convenção partidária e seu nome é homologado. Então, ela é pré-candidata. A gente chama pré por causa disso. Agora, isso não vai impedir que ela faça a viagem. Ela vai viajar antes também de ser. Os outros ministros viajam também. Né? Então, isso aí não perde. Então, aqui, para Alagoas, com certeza vai vir o Serra, como já veio, eu acho que para inaugurar o Serra de Convenções. Porque o Serra não interessa muito. Não fez propaganda. Propaganda foi feita. Agora, deputado, e a discussão do Rio São Francisco em Alagoas? Não vai ser levantado esse assunto na Assembleia? Eu acredito que é um assunto interessantíssimo. Eu acredito que já foram feitas, se não me engano, algumas sessões públicas. Exato. A gente sabe que tem uma parte grande, principalmente das pessoas das cidades que margeiam o Rio São Francisco, são contra a transposição. São contra. Mas são contra porque eles acham que vai ser feita a transposição, vai acabar o rio para cá. E o projeto não é esse. O projeto não é para o rio está. Mas não é para a transposição. O Rio São Francisco não tem mais do que 1,5 metros de profundidade em Penedo, ali nas margens da cidade de Penedo. Mas não é por causa da transposição. O que vai ser feito justamente é falta da revitalização. Justamente. Para se fazer a transposição, como é que você vai vai revitalizar o rio dentro do estado de Alagoas, que não está sendo feito? Essa é a discussão, né? Está vindo de Minas. Chegou já onde? Onde Bahia, Minas, Bahia, está chegando. Eu vou até. Chegou ao Rio Grande do Norte? A revitalização? Não, essa revitalização já chegou ao Rio. Eu sei, mas essa revitalização chegou até onde agora, essa visita do Lula? Foi até Paraíba. Até Paraíba, Pernambuco. Passou para Alagoas. E não se falou de Alagoas, né? Não. Mas ele já teve vários. Mas esse é um assunto bom para você discutir na Assembleia. Um bom tema, polêmico. Pois é. Mas é um bom tema. Falar aí. Agora, lembrando que o presidente já teve aqui várias vezes. Claro. Para inaugurar um monte de monumento aí ilegal, em áreas ilegais. Porque todo esse monumento do Teotônio, aquele monumento do Marechal Deodoro, ali da República, tudo em área de marinha e que seria proibido por lei a construção desses monumentos na beira da praia. Você sabe disso? O de Marechal Deodoro, qual é o nome? Não, aquele ali em frente à Secretaria de Saúde, aquele no Jaraguá, aquele ali é ilegal, não poderia ser construído. E o do Teotônio ali na praia também é. Não sabia? Não sabia que era ilegal não, porque está lá e é muito visitado. Eu passo lá, você passar agora lá. Eu nunca fui lá. Você já foi? Você já foi? Você foi?
Você foi visitar? Tem alguma coisa? Tem uma caneta do Teotônio? Tem alguma coisa lá? Eu estive na inauguração do Teotônio. Eu visitei aqui o monumento, não é? Tem as bandeiras de todos os estados. Esse que eu adoro. Quem tem o Deodoro? Tem um museu, tem fotos, tem a história lá, pode ser visitado. Os turistas adoram, tem a feirinha ao lado, eles vão visitar aquilo ali, acham muito bonito. E o do Teotônio você não foi? Eu não fui, não visitei internamente, sei que internamente vocês conhecem o Teotônio? Tem caneta do Teotônio, tem objeto, cueca, sapato? Fechado. Bom, falar em polêmica, você recentemente foi um assunto discutido muito, a base do diretório municipal do PSB. Eu marquei uma entrevista para quinta-feira com o Renato Soares, que está nesse imbróglio aí do PSB. Explica para a gente o que aconteceu efetivamente no PSB de Maceió e de Alagoas. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada demais. Porque sai na imprensa que há uma dissidência, existe uma briga interna de poder. O que está acontecendo? Primeiramente, nosso partido, quando eu digo, eu tive a oportunidade já de fazer um pronunciamento na Assembleia, nosso partido é um partido vivo, é um partido que se reúne mensalmente, às vezes 2, 3 vezes no mês, quando há necessidade. Então, ele é regido por um estatuto, pelo regimento interno, pelo estatuto, pelo Conselho de Ética. Então, nós temos a organização, assim, nós temos o Diretório Nacional, que é quem dirige o partido no Brasil. Nós temos um diretório estadual, que é quem dirige o diretório no Estado. E nós temos as executivas municipais que dirigem os partidos nas municipais. Isso é tranquilo. Não existem as eleições no Congresso Nacional, onde vão delegados de todos os estados e votam no Diretório Nacional. E existe competição. Eu acho que é interessante, é salutar existir a competição. Miguel Arraes é o nosso grande líder, mas na época o Ronaldo Lessa foi candidato, colocou sua candidatura a presidente do Partido Socialista Brasileiro. Mesmo Miguel Arraes sendo assim a minha grande inspiração, eu votei por Alagoas, votei no Ronaldo, até no final do Congresso, tirando a candidatura dele. Mas é estimulante. Então também isso é transferido aqui para Alagoas. Então os congressos estaduais, muitos deles têm disputa, então não é desses partidos que já vem pronto. Você vai atrás dos nomes pronto, está aqui, o presidente é fulano, que o cara da Nacional escolheu que é um deputado, e o deputado bota o nome da família dele todinho e está aí o partido. Não é. O PSB tem disputa. Os filiados, cada município indica os seus delegados que vão vir para cá e vão escolher entre as chapas. Quando tem disputa, às vezes existe consenso, ótimo também. Mas não tem nada de mais que a disputa. Então, na estadual, já tiveram alguns congressos que tiveram disputas acirradas. E muitas vezes o Renato e a Tereza estavam de um lado e outras pessoas estavam de outro. E na estadual sempre o grupo. Mas qual foi a razão da Cátia Borges se afastar da presidência do diretório estadual? Não se afastou. Não? O que aconteceu com a Cátia Borges? O Cátia não aconteceu, não. Ela é presidente estadual. Continua. Por quê? Continua. Porque nós fomos. Mas ela se afastou dessa disputa do municipal, né? Aí foi o seguinte: o que aconteceu? Os congressos dos partidos ele tinha validado 2 anos. A Nacional prorrogou para 3 anos a dela, fez um congresso para 3, e para que houvesse coincidência de mandatos, as municipais, os diretórios municipais que foram eleitos em 2008 poderiam prorrogar mais um ano, então 2008, 2009, 2010, 2011. Qual o motivo? Coincidir com a Nacional. Os que foram eleitos em 2007, não, porque se for adiado mais um ano, vai ter que depois ser por mais um, para poder coincidir. Então foi no próprio estatuto do partido, no artigo 95, diz isso claramente, que só podem, só devem ser prorrogados os mandatos dos diretórios municipais eleitos em 2007, eleitos em 2008, que
não é o caso de Maceió, que não é o caso da minha cidade de Campo Alegre, que não é o caso de algumas cidades aqui do estado de Alagoas. O que aconteceu? As cidades que não fizeram os seus congressos, por isso que eu digo que o partido tem vida, aonde não foi feito os seus congressos, é feita uma provisória. A provisória significa o quê? Que não tem mais tempo, o tempo passou, venceu, no dia 2, se não me engano, a data 1 ou 2 de outubro, venceu, no caso que você está citando, várias cidades que aconteceu esse dia 2, a outra foi dia 15, a outra foi tanto, outras vão acontecer no próximo mês, né? E até devido à eleição, o tempo de filiação, passou despercebido pelo próprio PSB municipal, por alguns outros dos municípios, não foi feito congresso. Se não foi feito congresso, tem que ser feita uma provisória, que em vez de, por exemplo, na nossa executiva estadual são 20 membros, são feitos com 5 ou 7 membros. Então o que houve foi isso, se inspirou, inclusive o Renato vai argumentar, e realmente isso aconteceu, a CAD inadvertidamente, ela encaminhou para o TRE a prorrogação de 4 cidades, Maceió, a minha, Campo Alegre, Delmiro Gouveia e Giraldo Ponciano. Essas 4 ela chegou a encaminhar inadvertidamente, né? Sem observar o estatuto, ela pediu esse adiamento por 1 ano ao TRE. Como teve a minha cidade de Campo Alegre contemplada com isso, eu fui ao estatuto. Não sou expert no estatuto como Renato Soares, mas gosto de ler de vez em quando o estatuto. Então eu fui ao estatuto e constatei no artigo 25, fui eu inclusive, constatei que é artigo 95, foi o que eu disse. Artigo 95 de que não poderia ser feito aquele adiamento de 1 ano, e quem foi eleito em 2007, sim, nos diretórios que foram eleitos em 2008. Então eu entrei com um requerimento para a estadual, para que pudesse se corrigir esse erro, para a gente não ter mais um problema. Certo. Então, esse erro foi corrigido de uma forma partidária. Partidária, quem tem maioria. Houve o consenso de aceitar o erro da Cátia e deixar permanecer no erro. Isso. Então qual é a maneira de se consertar? E aí apareceu a grande liderança do PSB, que estava calma, tranquila, que é você, que apareceu como um líder dentro do PSB, que fez que a situação mudasse. Você é um PSB puro sangue, de coração. Me considero de coração, ideológico. Sangue ideológico, me considero. E você acha que o grupo que estava na direção do diretório não tinha essas qualidades? Que diretório? Municipal. Não, são pessoas excelentes que têm serviço prestado tanto ao E partido. por que eles não permaneceram? Porque foi vencido. Sim, mas... Foi vencido o prazo Certo. deles permanecer. Eles foram eleitos em 2007 e o mandato era de 2 anos, acaba em 2009. Então, já querendo se eleger, tem que ser feita uma provisória. E a provisória ela é escolhida pelo diretório estadual. E ganha quem tem voto. O grupo do senhor Renato Soares não tem maioria na estadual. Então, o grupo estadual achou de mudar os nomes e ontem, precisamente ontem, foram indicados e eleitos pela executiva estadual novas provisórias nesses 4, e ainda entrou mais um município que entrou Água Branca, que também tinha vencido. Então, não tem nenhum problema, isso é normal. Se ele tivesse maioria, como ele tinha no diretório, ele também faria o mesmo. Se ele eleger quem é interessante para ele. Nós elegemos pessoas como Geraldo Magela, que é professor, historiador, está também há um bom tempo no partido, militou do PCB, militou do PPS, e faz um bom tempo que está nos quadros do PSB. E foi eleito agora presidente. Eleito da provisória. Da provisória. Essa provisória ela tem validade de 1 ano, e até 1 ano. Até 1 ano, quer dizer, para passar 1 ano. Qual a função da provisória? Preparar o que não foi preparado. Preparar um congresso onde realmente vai ser eleito em definitivo o diretório municipal de Maceió. Então foram escolhidos 7 membros, e esses 7 membros vão conduzir o partido em Maceió em até 1 ano.
Pode ser feito daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, 5, 6 meses. Né? Nós vamos cuidar. Por que a gente não faz rápido o Congresso? Porque a gente tem que cuidar do Estado todo, não do Estado do Marcelo. Então a gente vai consertar, se tiver algum erro para trás, e tiver algum que não está cumprindo o Estatuto, nós vamos consertar e vamos transformar todos esses que estiverem errados em provisório. Daqui para frente, os que estiverem vencendo, a gente está na próxima semana com uma outra renúncia só, e você vê no caminho 3, 4 vezes, para ver os que vão vencer, para fazer esses congressos, para que não precise ficar sendo provisório, e vamos começar a marcar os novos congressos desses. Você não acha que... E aí, claro que aí a Tereza, o Renato e todos vão poder participar. Você não acha que essa desavença, esse desencontro, não trouxe uma instabilidade para o partido? Não é bom. O bom era que houvesse o consenso. Eu sou empregado. E você acha que o Renato Soares, que é o ideólogo, é isso? Pode ser. Pode ser, né? É um cara... Ele criou esse caso mediante qual o motivo dessa intriga toda, dessa briga toda? Ele se sentiu prejudicado? Porque, veja bem, o grande problema é o seguinte. Tem algumas pessoas no partido que dizem que quando a pessoa quer usar o estatuto, geralmente, é para prejudicar alguém. Não é verdade? Mas a lei também é assim, né? Muitas vezes. O bom advogado é o que interpreta a lei para o benefício até do crime. Então eu acho Renato e a própria Tereza, principalmente a Tereza que tem mandato, é uma pessoa muito importante no nosso partido. Estou dizendo de coração mesmo. Acho que a Tereza faz um trabalho bom. A Tereza representa o PSB muito bem na Câmara Municipal. Eu acho isso de coração mesmo. É uma pessoa que faz um trabalho humanitário na nossa cidade, presta um serviço grande, numa instituição que ela já vem há muito tempo nela, não só por causa de ela fazer esse trabalho antes. E eu acho que ela nos representa muito bem na Câmara de Vereadores, não tem nenhuma dúvida disso. Agora, o Renato, ele usa muito o Estatuto quando é interesse dele. Na hora que o Estatuto contrariou uma vontade dele, que era permanecer com a Tereza presidente, aí ele foi contra. Essa permanência dele traria algum prejuízo para o partido? Não. Permanência do jeito que estava, assim, porque aí a gente não estava cumprindo o Estatuto. Certo, é uma questão de Estatuto. Questão de Estatuto, a mudança. Certo. Dos nomes, aí passou para sua competição. Aí foi a competição, aí eu concordo. Certo. Aí foi a competição, ganha quem tem mais voto. Como ele não tem voto no diretório estadual, nós fizemos a provisória que nos interessava. A verdade é essa, não tem subterfúgio, não tem o que se esconder, não tem nada. Se ele fosse fazer, ele ia fazer com o pessoal dele. Eu vou fazer, se você não está no mesmo pensamento, não comunga do mesmo pensamento, não partidário nós somos só. Certo. Mas se você não é também corrente, o PT tem corrente, nós não temos corrente. A gente existe hoje, sexta-feira tem alguns votos, a Cátia tem alguns votos, eu tenho alguns votos. Por exemplo, a própria presidente tinha, só citando de exemplo, você vê que o partido era um partido democrático, a Cátia tinha um interesse, não é particular, mas ela achava que era importante para o partido, a Nacional também achava isso, a expulsão do deputado do Albuquerque. Eu já achava diferente. Eu achava que o deputado, se nós fôssemos tomar essa atitude de expulsar o deputado do Albuquerque, em cima dos fatos que foram colocados, teriam outras pessoas do partido que talvez tivessem passado pelo mesmo. A saída do Ronaldo Lessa foi um consenso? Foi uma decisão dele. Foi dele? Dele, em particular, de sair do partido. Está fazendo falta ao partido? Eu acho que sim. O Ronaldo levou, inclusive, uma parte de pessoas que eram do PSB, mas que tinham como o Ronaldo o grande líder, acompanharam o Ronaldo ao PDT. Foi claro que o partido perdeu. O partido perdeu alguns quadros. E alguns quadros continuaram, nós estamos buscando novos quadros, inclusive queremos aproveitar a oportunidade de convidar quem quiser se filiar ao PSB. O PSB está aberto para filiações, novas filiações. Claro, essas filiações, elas têm um certo cuidado. Tiveram candidatos agora que foram negados a filiação. Foi negado na municipal e foi negado na estadual.
outro foi negado na estadual e foi aprovado, negado na municipal e foi aprovado na estadual. Então, e eu acho que isso é o Partido Democrático. Tá entendendo? Então, eu quis citar esse exemplo da Cátia, porque ela tinha essa ideia de que a expulsão era o melhor caminho, e a própria executiva, que era presidente, achou que não, adiou por 10 dias, e houve consenso desses 10 dias, e o deputado do Albuquerque saiu do partido. Foi uma maneira, acho que, menos traumática. Né? Então, o partido é assim. As candidatas Tereza Nelma e Cátia Borba são à frente do partido para a eleição para deputado estadual. Eu colocaria também aí o deputado Sexta-feira, que já tem mandato, que é vice-presidente aqui desta casa, da Assembleia, que é líder do governo. Acho que o Sexta-feira, a Tereza, a Cátia e vários outros companheiros que nós temos, filiados, antigos, alguns novos filiados, que irão participar dessa eleição. Você acha que tem grandes possibilidades de fazer 2? O PSB faz 3 deputados estaduais. Eu acredito que o PSB... Seria a Cátia, a Tereza e o Sexta-feira. Aí só quem sabe são as urnas depois da eleição. Agora são bons nomes, né? Têm serviços prestados e existe essa possibilidade de ser os 3, de aparecer uma liderança nova, de crescer, nós estamos longe ainda da eleição. É o que nós fizemos. Qual foi a ideia do partido, do PSD? Foi nos prepararmos para essa eleição. A maneira de nos prepararmos foi o quê? Que a gente tivesse chapa própria para deputado estadual, que a gente chama de sangue, vamos dizer assim, e para deputado federal. Então nós fizemos esse trabalho. O deputado Caribão, que é deputado do nosso partido, ficou responsável, junto comigo, de fazer a chapa de deputados federais. A Cátia, o Sexta e a Tereza e outros companheiros ficaram responsáveis de convidar algumas pessoas para se filiarem e para fazer a chapa de deputado estadual. Então isso foi feito em consenso, foi feito com reuniões. Os nomes foram colocados para esses líderes, já que Sexta, Cátia, eu somos da estadual, esses nomes passavam por a gente, e que a Tereza era da municipal de Maceió. A convenção do partido vai acontecer quando? Já está marcada? A convenção, ela é geral de todos os partidos, ela vai de 30, se não me engano, de 30 de junho, de 1 de junho a 30 de 1 de junho a 30 de junho, qualquer data você pode fazer a convenção e vai homologar os nomes. Isso. Então a gente ainda vai escolher para o ano e escolher que data vai ser. Quer dizer que a cada ano que passa a eleição está encurtando mais, né? O tempo de campanha está ficando menor. É para os candidatos se economizarem, né? Não, o tempo de campanha sempre foi o mesmo. Os candidatos aqui se antecipavam, se antecipam ainda. Se você olhar daqui a pouco, você está vendo adesivo aí na rua, que não pode. As convenções sempre foram nessa época. Ao tempo que as convenções são nessa época. Você só pode, inclusive, fazer propaganda depois de 6 de julho. Depois você for homologado o seu nome e tal. Aí você começa a botar propaganda. E aí eu não lembro hoje, não estou lembrando as datas, porque tem a data de aí começa o programa eleitoral. Falando disso, para encerrar, só um assunto. Não sei se você está acompanhando, mas é uma coisa que está me chamando muita atenção, a candidatura do Omar Coelho para a OAB, onde ele está investindo uma pequena fortuna. Qual o interesse do cidadão assumir uma candidatura para uma entidade onde ele não vai ser remunerado pelo cargo que vai assumir, gastar tanto? A OAB tem algum segredo? Você conhece? Eu desconheço, eu não sou advogado. Mas você não acha estranho isso, não? Eu acho que alguns companheiros de outras campanhas, não estamos vendo só essa do Omar. A campanha passada foi uma campanha bem acirrada. Mas ele foi o candidato também, né? Ele foi candidato, o que é vice dele hoje é candidato agora contra ele, e eu hoje pude ver 2 carros já também com aqueles adesivos no vidro, que é o advogado Patriota, Everaldo Patriota. Que é um bom nome. É um bom nome também. Nós tivemos o Marcelo Malta, candidato também. Bulhões, não. Foi. Bulhões e o Marcelo
era um candidato fortíssimo, e o Omar ganhou. Quer dizer, os advogados, eu acredito, eu que participo, não sou advogado, não posso dizer como é feita a campanha, mas acredito que os companheiros que gostam, acham que está fazendo um bom trabalho à frente da OAB, contribuem, dão suas contribuições. Os advogados ganham a eleição, dão sua contribuição e aí consegue fazer a campanha, adesivos para cá. Álvaro, o alvo, né? Álvaro Guimarães, candidato a deputado federal. Em princípio, como a gente disse da Dilma, pré-candidato a deputado federal. A gente acredita muito. Mas é um consenso dentro do partido? É um consenso hoje dentro do partido. Por quê? Deputado federal, para os partidos hoje, para todos os partidos, é muito importante que a gente possa aumentar o número. Pela causa de barreiras, que nós já ultrapassamos há um bom tempo, nós somos um bom número de deputados federais. Mas são os deputados federais que aumentam o tempo de televisão, de acordo com a eleição do ano que vem, que você vai delimitar o tempo de televisão que esses partidos vão ter, para fazer durante os 4 anos, nas suas inserções de minutos. Então, tempo de televisão não é feito pela quantidade de senadores, pela quantidade de governadores, pela quantidade de deputados estaduais, nem prefeito, deputado federal. Então, por isso a importância dos partidos terem deputado federal. E também o fundo partidário, né, que é uma verba que vem do governo e que é rateada também com os partidos pelo número de deputados federais. Então, por isso a importância de nós termos deputados federais. E por isso que nós, do PSB, nos preparamos para, se nós quisermos, sairmos com uma chapa própria, que a gente chama de puro sangue, e a probabilidade grande de fazermos 2 deputados federais. Nós temos o igual do Carimbão, provavelmente é reeleito, uma excelente votação, como vem tendo. O Val Caribão começou como vereador, menos votado, e hoje a gente sabe, na última eleição, a votação que ele teve, a probabilidade, tenho conversado com outros deputados federais, ando e conheço o estado de Alagoas, todas as cidades eu conheço o estado de Alagoas, conheço praticamente 90% dos povoados de Alagoas e sei a penetração hoje que o deputado Val Caribão tem nesses municípios e nesses povoados. Então será com certeza um dos deputados federais mais votados do estado. Isso ajuda muito o nosso partido. E o que incentivou e a gente conseguiu fazer uma chapa muito boa é porque tem o deputado como puxador e os outros numa disputa. Praticamente todos os outros 10 candidatos disputando essa segunda vaga. Então isso é animador, né? Isso faz com que as pessoas tenham mais interesse de ir para a luta. Então a ideia é essa, nós estamos prontos. Agora nós vamos começar a pensar em algumas colocações. Vamos sim, por que não? Claro. Então a gente tem conversado, o PPS tem procurado, vamos ouvir o PPS. Tem procurado o PCdoB, que você chama de outro nome, tem procurado o PCdoB, e aí vai fazer com que, em vez de a gente lançar 14 candidatos, quer dizer, uma vaga e meia, que quando você não tem coligação, você coloca a quantidade de vagas de deputados federais, que é 9. Porque tem aquela cota feminina, né? De mulher, 30%. 30%. Você já tem essas... A gente tem já 4 mulheres. Isso já cumpre os... Já cumpre os 30%. Tem partidos que não conseguem e é difícil, a maioria não consegue. É verdade. Para estadual, com certeza, nós não vamos conseguir. O número de vagas é maior. Só para a gente encerrar. E a caixa preta das candidaturas para governador? Está um negócio meio estranho, né? Não aparece ninguém, o Theo não se manifesta como candidato à reeleição, nem aparecem outros candidatos. Tem um misterioso Collor aí que pode surgir, como sempre ele aparece nos últimos instantes, é aquele da chegada, né? Que ele acha que ele é o candidato que chega no último momento para ganhar, né? E no seu entendimento, quais serão os candidatos a governador? Hoje o que a gente vê através da imprensa, através das conversas políticas com os partidos, com certeza o governador Theo vai ser candidato à reeleição. Não tem outra saída. Eu acredito que não tem outra saída. O que ele quer e o que ele vem pregando é que não conversa ainda agora sobre eleição majoritária. Ele quer administrar o Estado e quer deixar essa conversa para 2010, próximo ano. Né? No finalzinho agora, no apagar das luzes, ele conseguiu fazer grandes filiações, inclusive de deputados aqui desta casa,
que mudaram do partido, saíram do PMN e foram para o PSDB. Ele também conseguiu formar a chapa lá proporcional. Acredito que ele está começando agora a fazer o trabalho para majoritários, escolher os candidatos a senadores, que realmente a gente não sabe, escolher os candidatos a deputados federais, ver que coligação ele vai conseguir fazer na proporcional e na majoritária. E aí o que a gente vê através da imprensa é uma formação de um grande grupo que se chama um chapão. Conversando com você, a gente tem que esquecer a imprensa. Nos bastidores, é o que interessa. Nos bastidores, qual é o assunto? A conversa é a mesma. A conversa é a mesma. É a possibilidade de união de grupos que já foram totalmente antagônicos, né? Isso. Antagônicos. É a união de Ronaldo Lessa, Cícero Almeida, Collor, Renan. O que se falava é isso. Esses quatro líderes se uniram em cima de um nome e ainda 7 horas. Então vamos encerrar. Só para acabar, para encerrar agora de vez. O GG já sabe até qual é o assunto. Como é que você vê uma elite que dominou o Estado durante anos, uma elite política que dominou o Estado durante anos, hoje está a reboque da vontade de um ex-sanfoneiro, um forrozeiro e um animador de programa de policial? Como é que você vê essa posição de atrelamento das forças políticas tradicionais de Alagoas a esse forrozeiro? Veja bem, eu não acho que ele hoje seja o grande líder desse grupo, não. Ele tem a fatia dele, ele conquistou a fatia dele. Mas hoje todo mundo está entendendo. O que é que o Cícero, se ele dissesse, você governador, muda o quadro. Você senador, muda o quadro. E aí está todo mundo na expectativa e ele está fazendo um mó doce, né? Eu não quero dizer, E inclusive um dia desse no café da manhã ele deu um mó esporro no assessor dele, porque o assessor chamou ele de governador e baixou o tranca, como é que é o Exu, como é que é o tranca-pauta e deu impropérios e mandou o assessor, quase perdi o emprego, as pões lá dele. Eu não tenho assim ligações. Mas você não acredita nessa liderança? É um passageiro, como Pedro Vieira, tal, passou e não volta. Foi. Ele não é tão vai. Eu não sei, tem que esperar para ver. Ele não é tão passageiro assim não. Porque o Pedro Vieira fez um maior sucesso, né? E desapareceu. Desapareceu, mas ele foi cantado, foi derrotado. Talvez de vereador, Cícero Almeida até agora não pode falar, porque ele veio de vereador, foi eleito. Foi para deputado estadual, foi eleito, bem eleito, foi para prefeito, foi muito bem eleito, foi para a reeleição aí, foi mal. Fui contra o meu partido, foi bem eleito. Quem é o seu candidato? Bem agora, sexta-feira. Foi o Sexta, inclusive eu dei muita força para o Sexta no meu programa de rádio. Nós andávamos, claro, no interior, tínhamos interesse no interior, mas participamos também de alguns comícios aqui. O Cícero Almeida também teve a oportunidade também de receber também a prefeitura organizada. Ele diz que não, que com vai recursos para chegar. Projetos. Foi criado aqui, o pessoal não fala muito, pela CAT, é uma incubadora de projetos. Eu acho que foi a coisa mais importante. Se eu voltasse um dia e tinha um sonho de ser prefeito da minha cidade, eu faria isso. Uma incubadora de projetos técnicos. Ela conseguiu juntar técnicos, funcionários da prefeitura de Maceió, que passaram 2 anos, 3 anos, preparando todos esses projetos que hoje, a maioria deles, não estou dizendo todos, quase todos, estão sendo aproveitados. O governo federal está enviando os recursos e os méritos estão indo para o Cícero Almeida, que tem também seus méritos de ter o deputado federal Benito de Lira, que hoje faz parte da base, que sabe muito bem esse trâmite em Brasília, de conseguir esses recursos, que tem um ministro das cidades que também auxilia, então o Cícero Almeida hoje faz parte também da base do governo do presidente Lula, então tem toda essa vantagem que fez com que ele fizesse uma administração que tem uma aprovação que não pode ser negada por ninguém, nem por gente que foi adversário dele. Ok, obrigado. Eu que agradeço.
Coração, um abraço. Um abraço.